Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta, e nesse vídeo aqui eu quero conversar com você sobre 4 grandes mudanças que acontecem em nossas vidas depois que passamos pelo despertar espiritual. Então você pode ser uma pessoa que já passou pelo seu despertar espiritual e você vai entender muito bem, então, né, o que eu estou falando. Ou você pode ser uma pessoa que já ouviu falar sobre essa conversa de despertar espiritual, que hoje em dia muitas pessoas estão tendo seu despertar espiritual espontaneamente. E muitas pessoas estão atravessando uma fase meio confusa, né, por estarem passando por isso. E eu quero falar sobre o que acontece, né? E o que é realmente o despertar espiritual, porque recentemente eu estava vendo um anúncio, né? E o professor falava assim: depois que você passar pelo seu despertar espiritual, você vai começar a perceber que tudo ao seu redor é uma grande ilusão. Aí eu falei assim, mas como assim, gente? Tudo é uma grande ilusão. Isso daí precisa ser explicado direito, porque isso pode causar um problema muito grande para as pessoas que já estão passando por um momento meio confuso, né? Como assim? O que é uma grande ilusão, né? E aí eu falei, não, eu quero dar o meu ponto de vista sobre isso, né? Porque a primeira coisa que eu quero começar esse vídeo dizendo é, independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, eu gosto do paradigma da conscienciologia. A conscienciologia, ela inicia, quando você entra em contato com a conscienciologia, a primeira coisa que eles falam para você é o seguinte: não acredite em nada que estamos falando aqui. Tenha as suas próprias experiências. Então, a sua referência de realidade deve ser a sua experiência. Sempre verifique qualquer informação, se ela bate com a sua experiência. Tudo ao meu redor é uma ilusão. Como assim? A minha cama é uma ilusão? Na minha experiência, a minha cama não é uma ilusão, né? Eu durmo todo dia nela. Então, se tudo é uma ilusão, é em parte, né? Isso precisa ser melhor explicado, porque na minha experiência, as coisas não são uma ilusão. E aí a gente pode entrar em muitos conceitos aqui, discussões filosóficas, discussões quânticas, sobre a realidade energética, sobre a realidade conceitual das coisas, e tudo isso é muito interessante e muito legal. Mas, em parte, né, quando a gente olha de forma prática para a vida, nada ao nosso redor é uma ilusão. E a gente parte desse princípio. Se as coisas são uma ilusão, elas são uma ilusão num segundo momento, né? Num outro contexto, numa outra discussão. Sempre tem as suas próprias experiências e vamos então falar sobre esse assunto a partir daqui, com você tendo isso em mente, né? Tudo isso que eu vou falar aqui, sempre não acredite em nada. Traga para sua reflexão e depois faça a sua prova, né? Faça a sua experiência. 4 coisas que mudam quando a gente passa pelo despertar espiritual. E vamos entender despertar espiritual de uma forma bem literal. Eu gosto da gente pensar de uma forma literal. O que é despertar espiritual? Se a gente seguir despertar espiritual, eu estou despertando para a dimensão espiritual. Eu estou começando a me conscientizar de que existe uma outra dimensão. Tô vendo aqui se chegou alguma coisa. Eu estou começando a me conscientizar de que existe algo além daquilo que eu acreditava que era a vida, né? Eu acreditava que a vida era aquilo que meus olhos veem, aquilo que o meu tato sente, aquilo que meu ouvido escuta, né? Aquilo que eu consigo sentir. Eu acredito nos meus sentidos. E eu acho que a vida é isso. E quando uma pessoa passa pelo despertar espiritual, ela descobre que existe um outro lugar aonde existe vida também.
Então a primeira coisa que você vai descobrir é que existem outros sentidos. Existe uma visão que você vê interna e você vai ver uma dimensão espiritual, um outro mundo, com outros olhos que não são físicos, mas também enxergam. Você vai descobrir que existe um tato que você consegue sentir, que não é físico, mas também sente, né? E sente muita coisa. Você vai descobrir que é possível ouvir outras coisas. E muitas vezes uma pessoa passa pelo despertar espiritual depois que ela tem, por exemplo, uma experiência de quase morte, aonde ela, por algum momento, ela deixa, né, a experiência física, ou fica num coma, ou fica numa situação assim, onde o corpo físico passa por um problema e ela descobre que a vida dela existe em outro lugar também, né? Uma outra coisa que pode acontecer é quando uma pessoa tem uma experiência de projeção astral lúcida. A mesma coisa, o corpo dela ficou dormindo, mas ela saiu e ela viu que a vida acontece em outro lugar, né? Então, algumas pessoas vão ter uma experiência de ver alguma coisa, de ouvir, de receber uma mensagem, de ter uma experiência paranormal. E tudo isso vai fazer a pessoa perceber que existe vida em outro lugar e que eu consigo reconhecer, vivenciar e perceber essa vida com outros sentidos que eu tenho, né? E aí? E o que isso muda para mim quando eu descubro que eu tenho outros sentidos? Primeiro que isso pode ser, a princípio, muito desconfortável, né? Porque eu começo a sentir mais coisas do que eu sentia. Então, às vezes uma sobrecarga energética, uma confusão energética e às vezes um passar mal também. Então, muitas vezes o início do despertar espiritual tem a ver com muita confusão de sentimentos, de sensações, porque agora eu não tenho mais 5 sentidos, mas pelo menos 10 sentidos. Então, é muito mais informação que eu sou capaz de perceber. Então, um estresse nesse sentido é a primeira coisa que a gente vai começar a lidar. A partir do despertar espiritual, a gente precisa começar a administrar outros sentidos, tá? E isso vai exigir da gente que a gente aprenda a fazer isso, que a gente se discipline, que a gente exercite. Então essa é uma grande mudança do despertar espiritual. Aqui a gente vai aprender que a gente tem um corpo espiritual, que a gente tem um corpo energético, que também, assim como o nosso corpo físico, assim como o nosso corpo emocional, exige a nossa atenção, tá? A questão da limpeza do corpo energético, vamos ver se eu consigo falar aqui ainda nesse vídeo, porque isso me leva à segunda coisa que a gente começa a perceber de forma diferente quando a gente tem o despertar espiritual, que é a descoberta de outras conexões, de outras relações. Então, assim como a gente tem conexões e relações físicas, na vida física, com pessoas, quando a gente desperta para uma outra vida, para uma outra dimensão, para nossa existência num outro plano, a gente começa a perceber que a gente também nos relacionamos com seres que estão nessa outra dimensão. Então a gente tem conexões espirituais. E a gente percebe que essas conexões, assim como as conexões físicas, elas podem ser positivas ou podem ser negativas. Elas podem existir com a intenção de nos ajudar ou elas podem existir com a Elas podem existir com a intenção de nos atrapalhar. E aqui sim eu estou falando de possíveis amparadores espirituais ou até amigos e familiares espirituais, mas também estou falando de obsessores, de inimigos espirituais, de pessoas que talvez não queiram, né, o nosso bem. E existe um grande benefício da gente descobrir isso. Uma, porque a gente pode começar a fazer um trabalho para nos protegermos, né? Muitos dos problemas humanos vêm de ataques espirituais. Muitos dos problemas humanos vêm de desavenças, de
conexões espirituais negativas. Então, energias negativas das nossas conexões extrafísicas são muito mais prejudiciais do que a gente sequer pode imaginar. E quando a gente desperta para isso, quando a gente desperta, por exemplo, que estamos recebendo um ataque energético, pensamentos intrusivos estão entrando em nós, a gente consegue atuar. Porque quando a gente não está consciente, a gente não se protege. Mas quando eu tô vendo, aí eu tenho pelo menos uma chance de fazer alguma coisa. A mesma coisa pro lado bom, quando eu percebo um amigo, quando eu percebo um amparador. Eu posso, de forma intencional, tentar aumentar a minha conexão, né? Chamar a presença, aumentar a minha relação. Eu posso intencionalmente agir para que eu me aproxime dessas pessoas, que elas têm o poder de me ajudar, de melhorar minha vida, de melhorar minhas energias, até de me intuir de que forma atuar aqui neste plano, né? Então, essa consciência de que existem outras conexões neste momento com a gente pode mudar a nossa experiência da vida física. Essa é uma coisa que muda absurdamente. E a partir da consciência de que existem outras conexões na nossa vida, a gente também começa a conhecer o conceito da desperticidade. Esse é um conceito da conscienciologia que se fala de a importância de nos tornarmos seres desassediados, despertos totalmente, ou seja, em todos os momentos em que estamos tanto dormindo como acordados, né? Porque quando a gente tem um autodomínio energético, a gente consegue ter uma autoproteção e uma capacidade de perceber com todos os sentidos essas interconexões. E quando a gente percebe e a gente não se deixa mais perturbar, a gente é considerado um desperto. Porque veja bem, cortar as relações não existe, não tem como. Eu não tenho como parar de me relacionar com o ser humano físico, assim como não tem como eu parar de me relacionar com o espírito, porque faz parte da existência. A partir do momento que estamos todos juntos nesse lugar, físico ou extrafísico, iremos nos relacionar. As nossas energias, por mais que a gente nem converse, as nossas energias vão acabar se cruzando, tá? E espiritualmente isso é mais intenso ainda. Então, se eu vou ter que me relacionar, é importante que eu saiba como não me perturbar, né? E espiritualmente, principalmente, isso faz mais sentido, porque é muito fácil que energias negativas cheguem até nós, é muito fácil que intrusões cheguem até nós numa dimensão mais sutil, já que a movimentação energética é mais fluida. Então, quando eu tô consciente dessa negatividade que pode me atingir, eu consigo percebê-la, neutralizá-la, né? E não me deixar perturbar. Consigo continuar minha vida de forma imperturbável. Quem que faz isso? Pessoas despertas. Quem são essas pessoas? Pessoas que têm autodomínio energético. Não é fácil. E é o que eu falei. Quando a gente descobre que a gente tem outros sentidos, a gente começa a administrar outros sentidos, né? E aí a gente começa a trabalhar com as nossas energias, tudo. E a gente vai ganhando essa competência. Mas é difícil, exige uma maestria, exige um amadurecimento. E as pessoas que são despertas já são consideradas pessoas num nível mais de mestre, num nível mais de muito mais amadurecimento espiritual que nós, né? Do que nós. Mas o que eu percebo na minha experiência, que estudo esse assunto desde o ano de 2012, com muita frequência, fazendo muitos e muitos cursos ao longo desses anos nesse sentido, e com muita prática. O que eu percebo, quando você entende, quando você começa a ficar consciente dessa realidade, você começa sim a se beneficiar, você começa sim a conseguir atuar.
e você começa a ter um grande salto de mudança, de melhora na sua vida. Então, por mais que a gente não seja um desperto, né, não estamos aqui com domínio energético totalmente imperturbável, ainda assim, quando eu tô consciente, quando eu já tô atuando, eu já tô me beneficiando muito, tá? E a prática faz com que a gente realmente dê muitos saltos na percepção de quando vem um pensamento intrusivo que não é meu, quando vem um ataque energético que eu percebo que não é meu, eu consigo neutralizar. Principalmente se eu souber, né, administrar minhas energias, e eu vou querer tentar falar sobre isso rapidinho daqui a pouco. Certo, então outras conexões trazem pra gente benefícios para que a gente tenha consciência, para que a gente possa nos proteger, para que a gente possa também buscar uma ampliação de conexões com amparadores espirituais. Outra coisa que muda quando a gente desperta para uma outra vida, para uma outra dimensão da realidade onde a gente também existe, uma grande mudança de paradigma. Quando a gente descobre que a vida é multidimensional, e quando a gente descobre que a vida é multiexistencial, ou seja, que a gente não tem uma vida só, e que a gente passa pela experiência de reencarnações, porque quando você tem o despertar espiritual e tem experiências espirituais, você começa a perceber que talvez até através da memória, que você já teve outras vidas e que outras pessoas que morreram não morreram, que elas continuam. Se você tiver uma experiência de projeção astral lúcida, você é capaz de encontrar um animal seu, um parente seu, um amparador que você vai conversar e você fala assim, pô, você tá aqui? Ele fala, sim, eu já estive vivo aí, eu estou morto agora, mas eu continuo. Então você vai descobrir que a vida ela é multiexistencial. Isso faz... Além disso, quero falar também, nós vamos conhecer outros conceitos como universalismo. Ah, minutinho só que vai vir esse barulho, pera só. Então, quando eu desperto, eu também fico consciente que o meu conceito de ética, ele era um pouco menor do que uma ideia de cosmoética. Quando eu amplio a minha consciência para uma existência multidimensional, eu também começo a conhecer uma outra ética que envolve outros conceitos, que amplia, né, inclui outros seres, outras variáveis. E o conceito de universalismo também, onde outras formas de vida começam a existir nessa minha forma de me relacionar, né? E de compreender a amplitude das formas de experiência dos seres. Isso me traz uma ideia de universalismo para as múltiplas formas que a consciência pode experimentar a vida. Isso muda muito o quê? Né? Essa mudança de paradigma. Tudo aquilo que eu entendo sobre a vida. Então, tudo aquilo que eu entendo que é trabalhar, ganhar dinheiro, me relacionar, tudo isso muda completamente. Porque se antes eu achava que a vida era trabalhar para ganhar dinheiro, para ter uma estabilidade na minha família, quando eu quando eu amplio, né, o meu paradigma, e eu tenho um outro paradigma, eu começo a ter outras variáveis. Então, eu entendo que as minhas vidas passadas e as minhas experiências passadas, minhas e dos meus antepassados, estão influenciando hoje as minhas experiências de hoje. Quando eu entendo que existem outros seres em outras dimensões, eu percebo que a sociedade é mais do que nascer, viver, morrer e trabalhar e ver TV, né? Uma vez eu vi o Laércio da Fonseca. O Laércio da Fonseca, ele sempre fala isso. Ele é um professor e ele estuda ufologia bastante. E ele sempre falava isso. Ele falava, se algum dia
uma nave, né, com extraterrestres, descer no planeta Terra e der uma entrevista na BBC, no Jornal Nacional, em qualquer grande mídia, que todo mundo vê o ET lá, se é que existe um ET no físico, né? Mas se um dia o ET vir aqui, a gente comprovar, pô, existe, o que ele falou que vai mudar é uma grande mudança de paradigma. Porque as pessoas, elas vão acordar que existe uma vida em um outro lugar, um outro planeta, que a vida é diferente, é maior do que as pessoas imaginavam. E isso automaticamente muda tudo aquilo que a gente acredita sobre a vida. Então, quando eu descubro que existem outras dimensões, existem outras vidas, existem outras causas e outros objetivos, eu percebo que aquilo que eu acreditava que era verdade não é. E que aquilo que eu achava que estava tudo entendido não está incompleto. Né? Tem muito mais informações que me explicam da onde eu vim, por que as coisas acontecem dessa forma e de que forma que eu tenho que atuar para que faça mais sentido, já que vamos para outra grande mudança de percepção que acontece na nosso despertar espiritual, já que eu começo a ter outros objetivos. Então a mudança de paradigma acaba mudando todos os meus objetivos e metas que eu tinha para a vida. Porque se a vida antes era um foco total na minha personalidade física, né? Que é como eu vou me desenvolver intelectualmente, minha família, meu dinheiro, minha saúde, viver, nascer e morrer. Agora eu incluo nessa equação a minha pós-vida e a minha vida anterior. Então eu agora sei que eu tenho uma história que começa num outro lugar e que vai continuar para um outro lugar. Então todos os meus objetivos e as minhas prioridades mudam, né? Eu começo a ter consciência do conceito da evolução e o que significa evoluir, né? E o que significa aproveitar essa vida de forma que eu vá contribuir para as minhas próximas experiências, para a minha evolução. E o que significa evolução? Isso começa a ser importante para mim, perguntar para mim mesma o que significa evoluir, o que é prioritário, né? Se é realmente prioritário eu focar em mim, nos meus resultados e nos meus familiares, ou se evolução tem a ver com uma ampliação das minhas interconexões e da minha forma que eu atuo no mundo, né? Para que eu possa ser mais útil na continuidade dessa vida e mesmo nessa vida. Isso também faz com que a gente desperte, né? O despertar espiritual nos faz ter uma maior consciência das dores e do sofrimento dos seres que estão nesse processo evolutivo. Quando a gente desperta e a gente percebe que existem muito mais coisas além daquilo que a gente está vendo e a gente começa a perceber que as pessoas têm muitas e grandes dificuldades ao longo das suas vidas, todos, e que é um grande desafio a evolução e que esse conceito extremamente materialista não ajuda na forma como a gente aproveita a vida, tanto para a superação das nossas dificuldades, tanto para a construção ou individual ou social de um mundo melhor. Então a minha capacidade de entender a dor do outro, a minha capacidade de reconhecer a compaixão que se desenvolve no despertar espiritual vai fazer com que eu mude também os meus objetivos e as minhas prioridades. Daqui para frente, a minha evolução começa a fazer parte dessa equação, porque já não tem mais como eu ignorar isso. Quando eu estou consciente de que eu tenho outras conexões em outras dimensões, que eu tenho outros sentidos, que eu vou continuar além da vida, né? E de que muitas vezes, se a vida começa a ser uma vida de muita dor e de muitos desafios e de muita frustração, eu tenho que atuar para fazer com que as coisas, de que forma eu possa construir
né, tanto para essa vida como para a continuidade da minha vida, uma postura, uma atitude, uma transformação interior para que a minha evolução me leve para maiores resultados, e isso de forma individual e de forma coletiva. Então, o despertar espiritual, ele também vai te dar uma visão mais coletiva da vida. A gente sai desse paradigma material de que sou eu e minha família, e eu desenvolvo um paradigma da coletividade. Isso começa a ser um valor para mim. Eu atento, de alguma forma, começar a contribuir de forma coletiva. Então, quando eu começo a me ajudar, eu também começo a entender a importância de ajudar o outro para que a gente consiga evoluir de forma coletiva. Certo? Então era sobre essas 4 coisas que eu queria trazer aqui para a gente começar a pensar. Que essas 4 coisas são mudanças muito grandes, né? De visão e de experiência. Nossa experiência depois do despertar espiritual, ela muda completamente. E eu vou deixar para falar da limpeza energética e do trabalho energético no próximo vídeo, tá bom? Queria falar sobre essas 4 mudanças e espero que tenha feito sentido para você e tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.